Olá pessoal, aqui é o Edgar e a gente está em mais um episódio do CyberSecCast e nessa oportunidade está aqui com Leandro Ludwig. Leandro, seja bem-vindo, se apresenta um pouco aí para a nossa audiência, fala um pouco de você, da sua história, da sua carreira, um resumo aí sobre como você tem atuado no mercado de cyber, de segurança e tudo mais. Bom, primeiramente, obrigado, Edgar. Obrigado ao pessoal da produção aqui do SecFest. Bom, eu trabalho já tem 16 anos com cibersegurança, né? Indo aí para Não 17 é igual o anos. Padovan, o Padovan mentiu aqui que era 20 e a gente descobriu que era quase 40, mas tudo bem. Caramba, não, eu tô na faixa certa. Tô na faixa certa, Ele tá indo para contando da época de 17. sênior, de sênior pra frente, 16 anos, tudo bem. Vamos lá, Não, vamos lá. eu tô indo tá certinho a minha Tá data aqui. certinho. Tô indo para 17 anos Legal, legal, trabalhando parabéns, com legal. cibersegurança. Desses 17 anos trabalhando com cibersegurança, 12, 13 anos é voltado à prevenção à fraude, Uhum. né? Então, ali onde eu atuo diretamente com a prevenção à fraude e dentro disso eu passei por diversas áreas, né, de atuação. Mas você vem de Come... tecnologia, prevenção à fraude, mas você vem na área de tecnologia, formação Tecnologia, tecnologia, legal. Aham, tecnologia. aham. Comecei lá do começo, foi suporte Ah, técnico, né? legal, legal. Instalando Windows, queimando placa-mãe, né? Placa-mãe, Queimando tipo, placa-mãe. Colocou o dedo no lugar errado, queimou a é, placa, tem que na hora de trocar. jampear a memória errada, Tentando fazer umas gambiarra lá para melhorar o colocou o processador ao processamento. contrário lá Isso, muitas vezes. Quantas vezes, né? Era, é, E, e aí eu caí para dentro vindo da parte de tecnologia, né? aham, Aí eu caí para dentro da área de segurança, sem querer, na verdade, né? Caí para aham, dentro da área de segurança e eu comecei a fazer atuação, aí depois eu fui para a parte de C-Search, e aí uhum. eu comecei mesmo efetivamente com o C-Search, ali a O que parte que de é esse análise search? de artefato malicioso, Aham, notificação de takedown de phishing, página falsa. aham, Isso me acompanhou por muitos anos, essa carreira ali dentro de C-Search. E aí eu fui assumindo posições, né, na empresa onde eu estou hoje, no banco onde eu trabalho. Eu fui assumindo as posições até chegar ali numa parte de liderança, voltada à estratégia de prevenção à fraude, onde eu estou hoje, né, e é um pouco do tema que a gente vai legal. discutir aqui. Você trabalha no grande banco, pô, você é nosso correntista dele, então esse assunto me interessa Uhum. muito. E aí a gente fala aqui, né? Você vem abordando muito aí, eu li um artigo seu muito bacana, eu vi que você vem aí advogando sobre essa temática, a questão aqui do Fusion Center, né? Me fala um Isso. pouquinho do que, em termos de revolução, como é que isso se compara com o SOC? Como é que está sendo implementado? Quais são os benefícios reais? Assim, isso é só uma moda ou realmente você acredita que é algo, pelo que eu entendi lá dos seus artigos, eu vou deixar você falar, mas ele Uhum. combina várias disciplinas, elimina os silos. Mas como é que você traz isso aqui para o nosso ouvinte aí sobre, né, essa, diria que uma novidade no mercado Sim. ou já está mais antigo? Me fala um pouquinho disso aí. Podemos dizer que é uma novidade, né? O Fusion Center em si ele é um conceito. Começou Né? quando mais ou menos? Tem Se ideia? começa a falar em Fusion Center uns 3, 4 anos, mais ou Aham, menos, começa a se falar em... Ninguém tem hoje Fusion Center, né? Então tá todo mundo tentando fazer o seu modelo, aham, porque na verdade ele é um conceito onde você junta um time de... É tudo cyber hoje, então você uhum, junta um time de cyber e o time de prevenção. uhum. Então, quando a gente junta esses dois times, a gente então tem um conceito. Quando a gente traz a visão de Fusion Center, significa que é a integração desses dois times. Só que existe ainda a gente vê no mercado uma movimentação onde junta os dois times numa sala ou junta os dois times dentro de uma operação e vão atuar junto. Seria o Blue Team e o Red Team junto? Como seria? Ou não? Seria um Blue Team, Red Team, Uhum. lado a lado, né? Aham. Trabalhando ali. Só que o conceito em si de Fusion Center não é pegar o time de cyber que existe hoje, que é o cyber técnico, né? Que eles Aham. colocam. Por quê? O cyber técnico, ele tá olhando para o endpoint da máquina, ele tá olhando para o ambiente corporativo, né? Dentro dos parâmetros, né? Dos perímetros, na verdade, corporativo. Quando você fala de prevenção à fraude, você tá fora, você tá lá no cliente. Né? Uhum. Então, hoje é tudo cibernético. Esse time de prevenção à fraude que olha para o cyber, porque você tem um time de prevenção à fraude onde você olha ali para engenharia de dados, né? Desenvolvimento de modelos, detecção de analítico. Então, você tem um time que fica ali mexendo dados, criando regra em motor de prevenção à fraude, que é o cash out, né? Saída de Uhum. dinheiro, enfim.
Só que você tem a entrada. Aquele login, né, aquele acesso, ele é cibernético, né? O Uhum. dispositivo que está usando, o dispositivo que o cliente está usando, é comum dele utilizar um celular, um iPhone, um Android, é comum ele fazer transações em desktop. Esse mundo, ele é o cibernético, né? Então, a gente tem soluções de segurança dentro disso, soluções de prevenção à fraude que estão ali na ponta junto com o cliente. E aí você começa, então, trazer o conceito do SOC para dentro da prevenção à fraude. Então, Uhum. você começa a olhar o seu cliente, o endpoint do seu cliente, como se fosse um endpoint de um funcionário. E aí, mas quando você fala no grande banco, quantos correntistas tem no banco que você trabalha? Ah, vai mais de 70 e poucos mil correntistas. Não, Milhões de não, clientes. acho que Não, são. milhões, na verdade, né? Acho que na De casa aí, correntistas. eu diria uns. Vamos colocar por baixo uns 40, 50 milhões. É ativo. Isso. É Como, que quando a gente. Lá a gente junta todos os produtos, mas vamos colocar isso mais ou vou menos. colocar por baixo, 20 milhões. 20 20 milhões. milhões. Imagina É. você ter que ser responsável, corresponsável por 20 milhões de, vamos dizer assim, figuras interagindo dentro desse teu ambiente corporativo, como você falou ali, desde mobile bank, desde transação, desde Pix, né? O Conduta falou muito aqui a questão do regulatório que Sim. fica em cima, né? De tudo que o Banco Central está ali por trás. E assim, e aí, lendo lá o teu artigo, tem um negócio bem interessante ali na parte ali de prevenção à fraude, né? Não é mais só olhar para a transação em si. Tem um negócio ali que vocês abordam na questão do Fusion Center, que é a biometria comportamental. Isso. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, como é que seria esse negócio de biometria comportamental? Então fala um pouco pra gente o que é essa abordagem dentro do Fusion Center. Hoje a gente tem ferramentas. Na verdade, você pode ter aí, depois depende muito do tamanho, né, que você tem, né? Então você tem ou ferramental ou dentro da própria casa você consegue criar. Mas quando você olha para uma biometria de comportamento, você está olhando para como que o cliente realmente ele é, né? É que quando a gente traz a questão da biometria, né, a gente olha para aquela Muito questão de características, tipo, né? característica. Então, a gente pegar a palavra como uma característica mesmo. Uhum, Ah, ele costuma transacionar de 2 lugares. Outro está no trabalho dele, ele está sentado no sofá dele. É um comportamento dele. uhum, Ele costuma transacionar do desktop e de um mobile. Ou não, ele só usa mobile. Então, começa a juntar essas variáveis e começa a observar o perfil desse cliente. Aí eu uhum, monto esse comportamento. Então, tem um comportamento do cliente ali. E aí eu trazendo para dentro de um Fusion Center, onde eu centralizo tudo isso dentro de um CIEM e começo a criar uma regra, né? Aí a gente já vem para o ferramental. Hoje não tem ferramental, quando a gente fala de CIEM, a gente tem ferramental de SOC tradicional. Era isso que eu ia te falar. Então, assim, eu já vi soluções que fazem essa questão aí por exemplo, de autenticação, soluções de identidade que faz autenticação adaptativa. Então, eu consigo, por exemplo, me dizer, olha, se esse cara ele se autenticou de uma geolocalização que ele nunca foi visto, aumenta aí o fator de autenticação dele, algo do tipo. Mas aí, quando você fala a questão de fraude, você vai para uma ferramenta tipo uma FICO da vida, não sei se chega nesse nível, aí você vai para o CIEM, então, ou seja, como pelo que eu entendi, né, o Fusion Center é muito mais um framework, né, de Isso. práticas, e aí você tem que no final então, acabar montando o seu arcabouço de soluções para dar vazão, para implementar o framework de acordo. Seria isso Isso. então? Isso. Aí você traz o conceito tradicional do SOC para dentro da prevenção à fraude. Não é o mesmo time, tem que separar, né? A gente tem que deixar bem separado, né, o que é o SOC tradicional, que é o que está cuidando dos perímetros, e esse novo time, que é o que eu tenho falado muito, né? Na verdade, a gente tem que criar esse time, Aham, porque ele é diferente. O cara que faz uma regra lá no AF, ele não é um cara que vai fazer uma regra no motor de uma FICO, por exemplo, da sim. vida, né? No Aham, motor de prevenção à fraude. aham. O conceito é diferente, a forma de olhar para as variáveis são diferentes. Não é tão simples porque a gente tá no meio, a gente tá no meio termo. Se eu faço regra que trava demais, o cliente reclama que pô, tá me Sim, que na bloqueando experiência a impacta a experiência. experiência do cliente. Aham. Se eu abro muito a torneira, pô, aí vem, né? Aí já vem do outro lado, né? O executivo, pô, tá saindo muito dinheiro. Então, você achar esse meio do caminho, a gente traz esse conceito para dentro de casa e começa a usar as mesmas ferramentas. Então, assim, o CIEM ele é de observabilidade, né? Cara, você tocou na palavra-chave, porque eu ia. Uma das coisas que até eu venho começando muito, né, nas empresas e tudo eu ainda sinto muito a falta, assim, na questão de platform engineering, de
DevOps, de microserviços, soluções digital native, a questão de observabilidade, Sim. questão de tracing, isso ajudou muito. Mas a gente tem um pouco disso lá no CIEM, ali na parte de segurança. Mas então, pelo que você está falando, eu estava vendo na minha cabeça aqui, cara, um Signosc, um ClickHouse, uma coisa do tipo, então um banco de dados analítico para eu ter ali um monte de informação. Então, no final, uma ferramenta de observabilidade ela é fundamental para implementar então um Fusion Center. É fundamental, você precisa dessa ferramenta. Porque, na verdade, o motor em si, né, que aí o pessoal, hoje, por isso que a gente estava, eu comento ali muito que a gente estava muito no transacional. Porque você olha lá só o cash out, aí você tem regras lá no cash out, você vai olhar o comportamento dele na hora da transferência de um Pix. Uhum. Aqui não, quando você sobe o nível, onde você começa a trazer a questão do Fusion Center, você está observando antes. Então, esse comportamento do cliente não é. Se ele começa a fugir a curva, você já está observando. Alguém acessou de uma região que não é a comum. Pode ser ele? Pode, mas ele gera um alerta e você já começa a ficar de olho nesse primeiro desvio de comportamento dele. Então, a ideia é observar ele antes, né? Uhum. Porque esse desvio de comportamento dele pode ser uma engenharia social. Não foi ele que Sim. fez, ele foi até algum lugar fazer. Então, esse desvio de comportamento é onde entra o Fusion Center, né? Então, esse conceito de você estar linkado o mundo cibernético e o mundo de prevenção à fraude. Você começa a olhar para as ferramentas de cyber também, os alertas cibernéticos, né? Ah, tem um IP aqui batendo o tempo todo aqui. Será que esse IP também não está batendo o tempo todo lá em fraude, tentando fazer Uhum. alguma coisa lá? Porque às Uhum. vezes ele está batendo no endpoint tentando coletar alguma informação e ele está tentando fazer uma fraude lá, um C2 da vida de um Mas me malware. explica, né? Como é que você consegue colocar num time, numa organização, um cara, vou aqui só aleatório, tá? As brands, assim, um cara da CrowdStrike e um cara da FICO na mesma mesa para debater questões de segurança, porque como você falou, eu tô lá na prevenção à fraude, eu tô aqui com um cara lá da camada de borda. Sim, Como que esses mundos, como é que você tem que vender isso para alta gestão para que, porque eu acredito que tem que ser uma decisão corporativa e pervasiva, ou seja, você tem ali todo mundo na mesma página. Como é que você conseguiu, como é que você consegue ter essa navegabilidade em times tão distintos, digamos assim? sim. É aí onde está entrando a dificuldade da criação de um Fusion Center. Por isso que eu falo que hoje, na verdade, todo mundo tem esse conceito Uhum. e está tentando implementar da melhor forma, Uhum. né? Então, cada casa ela procura um jeito de implementar, sendo ela uma casa grande ou uma casa pequena. Se você tem um time menor, você consegue colocar todo mundo dentro de uma sala, né? Um do Uhum. lado do outro e começa a interagir de uma forma mais fácil. Mas quando você tem um time maior, onde você tem diretorias diferentes, né? Essa integração ela já se torna um pouco mais complicada, né? Por quê? Porque aí entra a questão que eu tenho batido muito. Não é o time de cyber lá da ponta. Esse time de cyber de prevenção à fraude, que seria o time que está dentro do conceito Fusion Center, ele é um time que conhece fraude. Porque ele precisa conhecer fraude, senão ele não vai saber o que ele vai fazer com aquele IP, como que ele vai utilizar. Porque pro time de cyber, ele vai lá, ele criou uma regra no AF e ele está protegido. Uhum. Só que você tem um rate limit nisso daqui. Uhum. E o fraudador, ele testa o tempo todo esse rate limit. Se ele achou, ele vai baixar o grau. Ah, eu vou fazer uma enumeração. Eu uso um robô que a cada 5 segundos ele roda 200 contas. Uhum. Né? Eu achei, comecei a ser bloqueado, eu vou baixar para 100. Chega uma hora que eu tô numa zona cinzenta, Sim. né? Porque se eu baixo demais lá na parte, se eu vou lá no meu AF e configuro para baixar demais, eu começo a impactar uma Coca-Cola da vida que vem do mesmo IP e é um monte de gente acessando. Sim. Aí eu começo a impactar. Um ou outro não vai conseguir acessar o canal, não posso. Eu tenho que manter esse rate limit um pouco mais alto. Então, os fraudadores, eles estão ali nessa faixa. Essa faixa cinzenta, você só consegue cobrir dentro de prevenção. Né? Por quê? Porque a prevenção é o que a gente colocou, a gente está olhando para o comportamento. Né? Então, enquanto você está lá na esfera cibernética, você não tem a visão de comportamento. Né? Uhum. Então, você tem que trazer essa visão de comportamento para dentro de casa. E o que é ideal na implementação de um Fusion Center? É separar os baldinhos, né? Quando a gente coloca tudo no mesmo baldinho, a tendência é transbordar e ninguém saber mais o que está acontecendo. Né? E pegando um gancho até com um outro episódio que o Padovans comentou sobre isso, a gente tem visto que em algumas empresas, segurança, cyber,
tem até ganhado, vamos dizer assim, uma caixinha lateral à tecnologia, dada a relevância, Uhum. né, que se tem hoje em dia. Então, assim, a gente sabe que a área nasceu, veio lá de infra, veio de suporte, tudo mais e tal, acabou criando uma caixinha ali, né, os CISOs da vida, mas esses CISOs estão meio ficando laterais aos CIOs e assim por diante. E aí você não acha, então, que de repente, para impulsionar e empoderar ainda mais esse time, de repente colocar essa área de prevenção a fraudes, esse Fusion Center dentro de uma área até, vamos dizer assim, fora de TI, mais realmente estratégica da organização, você acha que faria sentido para ganhar mais força e adoção? Para mim faz sentido, muito sentido, inclusive, a gente tirar isso deixa, o time técnico, né? O cyber técnico, né? Esse time de SOC mais técnico, ele mantém onde ele tá ali, que é disponibilidade, né? Manter a Uhum, disponibilidade de infraestrutura, porque você precisa desse time. uhum, Né? No final do dia, o seu website está postado em um servidor e esse servidor precisa ser muito bem cuidado uhum, e precisa ataques de DOS, né? Ransomware. Você precisa ter um time olhando para isso. E o ideal é você movimentar essa caixinha e jogar essa caixinha para dentro de risco. Porque no final do dia, quando a gente fala de prevenção à fraude, eu estou falando de risco financeiro. Né? Então então é o dinheiro que vocês sai já do estão ficando board. ali perto do CFO já. Então vocês estão Já tá risco, ali. CFO, CRO, né? aham, Que seria o caminho ideal, seria CRO. Né? CRO, Então, que é o cara que é grana. é o cara de risco que vai olhar para a saída, para os controles de risco, né? E apetite de risco. Uhum. Porque que nem eu falei ali no começo, né? É a torneira. Quanto que eu tenho de apetite para abrir isso ou fechar? Quase que uma aposta, né? É. Você está É. disposto a O quanto você apostar. está disposto Ah, a perder, assim, em você faz a detrimento. negociação, você negocia Aham, com os times de, né? Faz a negociação com os times de negócio. aham, Fala assim, ó, vamos perder um pouco mais aqui, sim. ou vamos trazer um pouco mais de fricção aqui, só que a gente vai fazer mais negócio. Sim, sempre em detrimento ao resultado, as empresas vão estar Sim. equalizando o risco, né? Então, seja, Isso. seja para mais, para menos. Por exemplo, né, a gente sabe, ainda mais no momento econômico desafiador que a gente vive, ninguém quer perder venda, ninguém quer perder canal, ninguém Sim. quer perder nada. E aí, mas assim, ainda só para explorar um pouquinho essa parte da canais digitais, né? Então, hoje em dia a gente fala. Eu vou já entrar na parte aqui de IA, que eu acredito que tá Uhum. em voga esse tema em tudo, em qualquer área hoje em dia, né? Sim. Mas, cara, quando eu penso assim no Fusion Center, na área aí que você está trabalhando, você cuidar, por exemplo, eu tô vendo ali o Beto Jamaica mexendo ali no celular dele, assim, cara, quando ele tá no teu internet banking, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu comportamento de banco pessoa física, ele é um, e o meu de pessoa jurídica é outro. Eu só entro, quando eu entro no meu pessoa jurídica, eu já lá, tipo assim, vê lá o boleto disponível, Uhum. autorização, ele tem quase um fluxo que daria até para automatizar. Pessoa física totalmente diferente, mas no fundo eu sou o único usuário. Sim. Então, assim, cara, como é que vocês conseguem, então, enxergar essa questão de biometria? Porque são muitos eventos, muitos Sim. eventos. E você correlacionar isso, você requer aí uma capacidade computacional grande, que, de novo, como que vocês têm resolvido esse aparato tecnológico que não é simples, né? Para realmente chegar nessa, ok, essa biometria eu consigo saber que esse é o IDH CPF, esse é o IDH CNPJ. Como é que vocês têm algo assim que vocês tenham feito nesse sentido? Cara, o ferramental ele é muito importante, Uhum, né? Então a gente tem empresas que suportam a gente nessa questão de ferramental, né? Então, uhum, coletar os dados e jogar num motor de machine learning para que ele mastigue aham, esse dado e crie esse perfil comportamental, você tem um prazo, você tem um tempo para criar esse perfil comportamental, né? Quem que é o Edgar dentro do PF, quem que é o Edgar dentro do PJ. aham, Depois que você monta essa tabela, né, essa matriz, né, de uso, porque no geral, mesmo você sendo PF ou PJ, o celular que você está acessando é o é o mesmo. mesmo. Eu tô com o Aham, mesmo, eu tô com a mesma origem, aham, né? Então eu sei que você vem sempre da mesma origem. Fugiu disso, provavelmente não é você, ou você emprestou a conta para alguém, né? aham, A localização também, né? Então você tá com a mesma localização, você tá na mesma rede, no mesmo Wi-Fi, provavelmente, né? Então, o seu comportamento em diferente de canais, ele é o mesmo,
Uhum. né? Então, o comportamental ele é mapeado. Quando você entra para dentro de canal, você tem lá uma parte da biometria que é transacional. Isso, aí você olha canal a canal, né? Só que o Fusion Center ele tá antes. Ele tá no pré-login disso tudo. Mas aí o tempo, por exemplo, se eu demorar a ter uma conclusão dos correlacionamentos, uma fraude já aconteceu. Isso acontece? Vocês estão trabalhando nesse tipo de cenário também? Trabalha em cima desse cenário. Assim, a tunagem desse modelo de comportamento, ele é vivo, Aham. né? Ele é diariamente, vamos dizer que a cada minuto, na verdade, você tem que ir lá e fazer esse modelo, né? Aham. Ajustar o modelo, melhorar o modelo. E esse modelo ele não é composto por um único modelo de machine learning ou agora se utilizando muito a inteligência artificial para melhorar esse processamento, É. né? Claro que tem que tomar uns Parece que cuidados a gente aí. combinou, né? Mas exatamente, você falou assim, toda essa questão de machine learning, tuning e tudo mais. Então, como é que tá o uso ou o papel da IA generativa, de tudo que a gente tem, até de análise preditiva, nesse mundo de Fusion Center? Ou seja, como é que IA está em tudo. E aí uma coisa interessante é que você pode colocar hoje em dia fazer IAs, vamos dizer assim, tentarem, vamos dizer, brigar contra IA. Uhum. Então elas começam ali, entram em choque, em combate e quem que ganha, né? Então assim, e a gente sabe que na questão de cibernética tem os atacantes e os defensores. Ou seja, cara, como é que vocês estão trabalhando nesse sentido para trazer benefícios de IA dentro desse framework que você tem aí do Fusion Center? A IA, ela ajuda muito a gente, né? Mas existe um cuidado que precisa... Porque assim, às vezes você tá com uma IA, uma IA Gen, por exemplo, para tratar um tema, e aí você tem que tomar um cuidado porque em certo momento ela pode começar a desviar, né? Isso não é Alucinando, o cara. Aham, alucinar, ela aham. pode começar a fazer o desvio. Em alguns cenários, o ideal é você usar machine learning, porque você tem controle sobre os dados que estão ali, né? Você Na, estabelece o na grande guardrail. maioria. É. Aham, Na grande maioria, quando você olha para prevenção à fraude, o ideal é você usar modelos de machine learning, aham. né? Porque você tem um controle maior sobre o que você está fazendo com relação aos dados. Mas a IA, ela está sendo utilizada, a Gen, ela está sendo utilizada também, Uhum. né? O problema é que você tem que ficar ali sempre de olho com o resultado. Algumas ferramentas, hoje de mercado, você já consegue colocar modelos, né? E já consegue rodar esses modelos. É testado modelos, hoje a gente utiliza modelos, né, Uhum. em cima Pode disso. você falar um modelo que vocês têm utilizado? Ah, tem modelos de PLD, Aham, né, tá. que são muito bons, inclusive. Acho que, né, performa muito bem esse tipo de modelo. Então, modelo para o próprio Pix, né? Aham. Então, eu acho que a inteligência artificial em si, ela vem muito para ajudar, porque o volume de dados hoje é muito grande, Uhum. né? E a gente tem a tempestividade também, né? A velocidade. Se você passa muito tempo ali rodando, né, uma transação, você, pô, tá lento demais isso daqui, né? Você desiste. Então a gente precisa dela para poder acelerar, mastigar esse dado e acelerar a análise, né? E nesse cenário de, ainda pegando esse gancho de IA, né? Onde daqui a pouco eu vou ter meu second brain, eu vou ter lá agentes que fazem minhas operações. Aquele rapaz ali, o Beto Jamaica, não trabalha mais, ele tem uns. Não é nem Uhum. agente, ele tem escravos de IA De que fazem as IA. coisas para ele, Coloca para fazer né? sozinho lá Tudo, e já e era. dorme e vai lá para aula de dança dele. É, Fazer o axé lá e tudo. axé, cúmbia, Qualquer. como é o nome daquela bachata, esse negócio Bachata. todo. O cara é bom desse negócio aí, ó. Mas, então, assim, esses agentezinhos, esses escravozinhos que ele tem aí, desses escravos digitais, né? Os Sim, agentes. os escravos Cara, digitais. Gostei desses escravos escravo digital digitais. aí, ó. Porque, nossa, meu pai, não pode falar escravo, mas todo mundo sabe o contexto do escravo digital, né? Vamos lá. É, a questão é, esses agentes, eles assumem comportamento, assumem, vamos dizer assim, o padrão, Uhum. a biometria de comportamento de uma pessoa, né? Do Leandro, do Edgar, do Sim. Beto, né? E, cara, e aí a gente tem cada vez mais agentes que podem começar realmente a tomar controle das nossas ações. Por exemplo, a gente tem comportamentos muito comuns. A gente tem, por exemplo, operações do dia a dia que é pagar uma conta, que já tem ali o DDA, débito automático e tudo mais. Cara, mas, por exemplo, o pessoal que é PJ,
final do mês tem que ir lá, tem que pegar o certificado digital, entrar no site da prefeitura, emitir a nota, tudo mais, tá? Pô, tem um monte de gente que já tá fazendo isso com automação. Sim. E daqui a pouco isso vai passar para uma esfera, por exemplo, daqui a pouco, da mesma forma que eu estava falando isso com conduta, eu imagino que daqui a um pouco a gente vai ter, assim como tem o Open Banking muito com APIs, Uhum. daqui a pouco a gente vai ter um Open Finance, na verdade, com MCP Servers, né? Onde você vai ter ali Sim. clients que vão usar as tools e ali você vai fazer um monte de coisa. E aí, cara, como é que fica nesse contexto? E eu sou um cara que gosto muito de IA, acredito que tem muito valor, mas eu não sou daquele cara também que acha que IA tem que fazer tudo. Você tem sempre ter ali o famoso human in the loop. Como é que você Sim. vê todo esse cenário? E como você falou, sua área ela está muito mais ali no business, no core business, na grana do que até em tech. Então, como é que você avalia, mitiga todos esses riscos aí de IA tendo esse cenário de Fusion Center? Ah, né? Você trouxe um ponto que eu tava discutindo outro dia sobre isso, né? Daqui a pouco a gente vai ter automações mesmo, né? Onde você vai ter o cara do administrativo de uma empresa que não vai ficar lá preenchendo um monte de informação para gerar folha de pagamento, Sim. né? Ele Cara vai no SAP criar. É, não vai meter um monte de integração. Tem um monte de coisa. RPA já não existe mais, agora é APA, é. né? Agent Process Automation, por exemplo. Que aí você já começa a trazer uma automação. Qual que é o problema dentro disso, né? Para prevenção à fraude? É quando você utiliza o robô, então você está no mecanismo comum, né? Então vamos pegar lá, você tem uma internet bem comum, você coloca um robô, uma automação dentro da sua máquina e fala, ele vai preencher o formulário para mim automaticamente. Isso para a gente, em prevenção à fraude, começa a se tornar um grande desvio, né? Um grande desvio de comportamento, né? Essa é uma das preocupações que eu tenho futuro. Então, E, eu aí, e não... aí, e acho, aí só desculpa, só para não perder o gancho. Tá aí, talvez não seja coibir, mas assim, deixar claro que o canal tem que ser diferente, tem que ser outro. Isso que eu ia comentar. O Aham. ideal é que nós, na parte de negócio, a gente comece a trazer um modelo. Comece Uhum. já a pensar em modelos onde ou você oferece o agente, Uhum. né? Então você tem um controle sobre aquele agente, ou você oferece mecanismo através de API ou Uhum. através de, sei lá, a gente pode pensar em vários mecanismos que a gente pode ter aqui, para que ele automatize e transforme o dia a dia dele numa automação. Né? Ele Uhum. deixa de fazer aquele trabalho manual e ele começa a fazer operações financeiras de forma automatizada. Eu acho que o time de negócio, né, junto com prevenção à fraude, porque a prevenção à fraude é habilitadora de negócio. Sim. Então tem que estar junto ali para desenhar, porque muda o O perfil. DPV, né? Né? Pode ser o DPV, o Departamento de Prevenção à Vendas. Isso aí, Né? prevenção à venda. O departamento de Eu estou prevenção à trabalhando numa venda. empresa que tinha o DPRV, que era o Departamento de Prevenção ao Risco de Vendas. Ou seja, então era bem mais forte o negócio. É, Mas interessante, olha que coisa bacana, esse lance da IA, a questão dos canais, né? Eu vou dar um exemplo bem, bem simples, eu acho, para todo mundo. Eu já atendi muito governo. Cara, e a coisa que mais me irritava no governo, aquele site, perdão da palavra, aquele site feito em 2000, independente de tecnologia, em PHP, Code Fusion, qualquer coisa do tipo, que tem lá uma CAPTCHA que são 4 caracteres. Aí o cara, ele coloca um CAPTCHA que é basicamente um inibidor para meio que bloquear um robô pegar aquele dado. Cara, o cara, se ele deu o trabalho de colocar aquilo, por que não criou uma API para aquilo, né? sim. Então, assim, então eu acredito que cada vez mais as empresas, os negócios vão ter que começar a pensar em como disponibilizar as tools, né, via MCPs, de repente, para que os agentes possam se conectar, Isso aí. né? E aí você tem um projeto bem interessante que eu estava atuando há um tempo atrás, que ao invés de oferecer para o advogado as APIs de acesso ao processo, é oferecer tools, MCP servers, que via o cliente do Office ele podia já conectar nas informações de processo. Sim, Então assim, é uma experiência diferenciada, mas que vai bater em segurança, sim. porque você tem ali uma impersonificação ainda maior, porque quem garante que aquele token daquele MCP é o do Edgar, do Leandro, do Beto? Então isso aí eu acredito que é um desafio grande aí para vocês É um na desafio. frente. Eu gosto da ideia, né? Eu tava falando até que foi com o time de arquitetura mesmo, né? Eu gosto muito da ideia e a gente pensar num modelo de arquitetura que a gente atende isso, né? Uhum, Porque ele muda muito o modelo de arquitetura, ele vai mudar muito o modelo de prevenção em si, né? Como esse dado vai chegar por um motor analisar.
Por quê? Porque o comportamento já não é mais do Edgar, é do robô, Sim. né? Que é da IA, né? Sim, e que que ele tá pode ser utilizando. dinâmico, É e isso aí. pode ser fluido, né? Cara, realmente é um mundo, assim, eu gosto dessa área, me deixa ainda mais animado de trabalhar na área, de poder ver o que que vai acontecer, né, com essas coisas de Sim. futuro que estão chegando. Eu tenho bastante preocupação. Ainda eu confio muito na questão de origem, Uhum, né? Porque por mais que você tenha um agente, esse agente ele está instalado numa origem, uhum, né? Então eu consegui olhar para essa origem e falar, não, essa origem é uma origem que eu conheço. Até mesmo a forma de instalação desse agente também, né? Eu acho uhum. que os bancos eles conseguem trazer um apoio, se não virar negócio, né? Que eu acho que seria um caminho melhor até, né? Você virar um negócio, você oferecer um tools ali onde a pessoa instala, configura, você tem Uhum, um controle sobre aquilo, né? uhum. E no final do dia ele tá operando com você, então não tem por que ele ter receio de instalar algo que ele tá operando com você Sim. e tem todos os mecanismos de segurança que você precisa ali dentro. A questão é se, acho que bem delicada de mercado é numa eventual falha da Sim. IA, de quem é a responsabilidade? Do banco, do provedor de serviço, eu como cliente, ou do provedor de IA, se for um provedor externo, né? Sim. Como é que fica? Né? E aí essa questão de, como é que você vê essa questão de, para a área bancária, a questão não sei se entra nessa parte, de soberania das IAs, por exemplo. Hoje o seu modelo está lá, então, assim, então tem muita questão de inteligência estratégica do teu negócio, está Uhum. ali, no teu modelo analítico, está ali, machine learning e tudo mais. Isso é um tipo de informação que você acredita que ainda tem que ficar sob custódia, sob controle, vamos supor, dos clientes. Eu vou dizer banco, mas assim, dos clientes em geral, como é que você vê essa parte? Sim. Tem que ficar sob custódia, né? Até mesmo, que nem você falou, né? A questão do agente que está lá, né? O mundo ideal, vou trazer o mundo ideal olhando literalmente para prevenir O uma fraude, blueprint, aham. seria não deixar agentes externos fazer esse tipo de comportamento. Uhum, Você ter o seu agente onde você tem um controle sobre isso, né? Até porque você precisa linkar ele com o seu motor. Então você não tem um problema, por exemplo, tem um agente que sei lá, a Google desenvolveu e hoje ele está pagando, ele está fazendo pagamento. Não. Tem um agente do Banco X que ele que faz toda a minha operação bancária. E na hora de eu instalar ele, eu faço todo um conjunto de informação ali que eu tenho a origem, sei quem que é que está fazendo, sei quem que é o agente que está operando comigo, que foi o Edgar que eu compartilhei com ele através de um contrato, né? Então eu consigo relacionar a pessoa ao agente que está fazendo as operações, né? Se é comum de perfil essa operação. Esse é o mundo ideal, né? uhum. Não sei se a gente chega nesse É. mundo ideal para prevenção. A gente está muito longe Se- disso hoje? De utilização de agente, não. Né? Tá. Agora, desse padrão, sim. Eu acho que ainda a gente vai, para os próximos 2, 3 anos, a gente vai evoluir bastante, Uhum, né? Acho que a gente está aprendendo muito, né? Com a uhum. questão da IA. Apesar de ela já ter entrado, a generativa está praticamente no nosso dia a dia, operando muitas coisas. Eu ainda vejo ela com um uso muito restrito, né? Ela poderia estar fazendo mais operações para nós no dia a dia, Você né? fala ainda muito artesanal, muito amador Muito ainda. amador, muito Entendi. amador. Não, concordo com você. Uhum. Tem realmente a capacidade que a gente tem disponível, mas que ainda não está utilizada, assim, né, nem arranhou a superfície ainda, né? Então imagina. Hoje, o uso maior hoje de uma IA generativa é você tentar brincar com ela, né? Que é o que a maioria tá fazendo, é tentar fazer ela responder errado. Aham. Ela respondeu uma coisa, se eu perguntar diferente, ela responde. Então a gente tá muito ainda nessa questão de entender como que funciona, né? É claro, né? Quando a gente traz para um ambiente mais corporativo, você já tem ali pesquisadores, né? Que já Uhum. consegue trazer uma profundidade maior. Eu fui até estudar, terminei agora uma pós que eu falei assim, cara, eu vou ter que mergulhar nesse mundo de engenharia Qual para pós você entender, fez? de engenharia de machine learning, Ah, legal. para que a generativa para poder entender assim, o que que é de verdade esse Aham. buraco, né? Que Aham. literalmente é um buraco que a gente precisa entender para eu trazer para o dia a dia, Foi né? legal o curso? Se quiser falar qual curso aí, Foi recomendar. legal, foi legal. Quiser É recomendar. da FIAP, eu recomendo. Ah, Foi legal. bem Show de bacana. bola. Ó, Eu Paulo aprendi Silveira aí, bastante.
Não, bem bacana. Vamos patrocinar aí, Paulinho, o podcast aqui. Já dá um apoio aí pra gente legal, aqui, legal, né? que bacana. Bem legal. Eu recomendo porque, como a gente tá, né, principalmente quem trabalha com cibersegurança, hoje é dado. Independente se você é SOC ou se é prevenção à fraude, a questão é dado. Né? Saber trabalhar com dados, saber trabalhar com variáveis. Eu aprendi muito lá, em uma das matérias lá, sobre escolher o dado correto. Né? Porque geralmente quando a gente fala de informação, você fala, me dá todas as informações aí que eu vou mastigar aqui no meu motor. Aí você mastiga no motor e fala, caramba, o que eu faço com isso, né? Que resultado ruim, Sim. né? Ficou um lixo o meu modelo. E às vezes o modelo não é ruim. Só as variáveis que você está utilizando, você diminui a quantidade de variáveis, usa 5 variáveis, você consegue ter um modelo top. Eu fiz isso. Eu peguei um dos projetos, joguei todas as variáveis lá e falei, mastiga aí. E não tava performando de forma alguma meu modelo. Falei, caramba. Mas o que você usou? Pode falar que você usou? Algum modelo open source? Usou um... o modelo open source, né? Algumas bibliotecas em Python open source mesmo, só para calcular ali, tipo, o modelo de risco mesmo, ou mastigar os dados ali e trazer um resultado, né? Uma acurácia de inteligência artificial. E aí depois eu fui trabalhando com outros dados menores, né? Então eu criei um conjunto de dados menor e eu comecei a ver que uma performance melhor, né? Aí depois disso eu desenvolvi um sisteminha de Deep Web para ficar analisando o perfil de grupos, né? Esse grupo tem tendência maior a X tempo a trazer mais informação relevante ou não. Eu comecei a criar umas ideias assim, baixando uns dados lá e comecei a desenhar um modelo dentro da Deep Web ali, né? Não, que bacana. Eu acho que, Leandro, a melhor takeaway disso aí teu é que, assim, né? Antigamente você tinha... Eu vejo isso em algumas empresas, muito silo, né, ainda. Muito muros altos, né? E, assim, vários muros de Berlim. Não necessariamente um é a oriental né, e a outra. Mas, assim, tem que derrubar esses muros, né? Porque, como você falou, pô, aí nessa questão do Fusion Center, como framework, você tem aí, você falou muito questão de observabilidade, correlação de eventos. A gente viu aí que você vai ter que colocar numa sala aí, um cara do WAF com um cara do prevenção à fraude como um FICO, que são perfis que eu nunca imaginei no mesmo ambiente. Tá junto, né, numa no sala. mesmo andar, nunca imaginei esses dois papéis. Questão de machine learning, de data lake, ou seja, não é mais data mesh, ou seja, um monte de assuntos que foram muito além do famoso só do cyber, da segurança como todo, correto? Esse é um dos pontos que quem quiser montar um Fusion Center, ele vai ter que acabar, né? Porque não tem como você ter silos entre esses dois times. A gente tem que estar trabalhando realmente em prol de negócio, né? Então tem que visualizar ali que a gente é um time de segurança, o segurança está provendo, né, a sustentação de negócio e tem que estar trabalhando junto. Porque se existir esses silos, não, esse quadrado é meu, isso daqui é o que faço, você não consegue montar o conceito Fusion Center. Entendi. Né? Porque você continua Esse trabalhando nome é no modelo... Confusion. Confusion de tudo quanto é lado, né? Porque aí você continua trabalhando no modelo de cascata, ou então, na verdade, você não consegue nem fazer integração entre soluções, né? Que é o mais complexo, né? E aí, então, é interessante. Esse ponto, ele é... A pergunta que eu vou te fazer, ela pode ter duas visões, até bem antagônicas. Por um lado, Fusion Center parece ser um framework que, assim, super sofisticado, tem muito valor, como a gente viu em todo esse episódio de hoje, mas ele requer tecnologias que não são, assim, não são baratas. Sim. Ou você vai gastar com uns data lakes da vida, ou com um profissional que também são profissionais sofisticados, é um custo mais elevado, mas você tem a dificuldade assim, você falou, dos donos das tribos que não querem conversar com as outras. Sim. Mas como é que a gente vê isso, de repente, uma empresa menor, uma fintech, uma startup que, de repente, não vai ter tantos silos, mas assim, como que você vê assim, um trade-off, de repente, para uma empresa, é adotável essa parte de Fusion Center por uma empresa de qualquer segmento, ou menor porte? Como é que você vê essa questão de adoção? Sim. É adotável, né? Acho que o conceito Fusion Center, ele
ele é adotável a todos os tipos de organização, né? Pequenas ou grandes, né? O grande lance que é saber trabalhar com a tecnologia, né? Acho que quando a gente está numa empresa pequena, a tendência de você jogar tudo dentro de um balde só é maior. Uhum. Vamos lá, o custo de um CIEM é caro, né? Porque a gente tem ali o custo que é voltado ao storage, Uhum. né? O armazenamento de dados, não o processamento em si. E você separar esses dois mundos, né? Onde você tem o seu SOC tradicional, que você é o SOC técnico, onde você opera dentro, né? Para você fazer a observabilidade do seu ambiente, né? E você nascer um novo CIEM, né? Uhum. Onde os dois se conectam, né? Não são o mesmo balde, mas estão conectados. Um sim observável, mais ou menos Isso. isso. Onde você coloca, então, o seu modelo de cliente, né? De behavior, de comportamento dentro desse CIEM, para Mas você o fazer a papel muda, né? Porque observabilidade. o cara que olha o CIEM tradicional, o cara que vai olhar esse CIEM mais 2.0, vamos chamar Não assim, sei. ele tem que ter um olhar mais sofisticado Mais também, né? sofisticado. Aí, que nem você colocou, né? O profissional também é um profissional que ele precisa ter o conhecimento cibernético e de prevenção. Uhum. Hoje não é simples você achar um profissional, até porque como esse é um conceito que está chegando, Uhum. você acha um profissional de prevenção à fraude que muitas vezes quer cientista de dados, né, que está ali mastigando informação e criando modelos dentro de uma FICO da vida. Uhum. Você acha um monte de cientista de dados para isso. E Uhum. você acha o cara que sabe configurar um AF, né? Agora, profissional que sabe trabalhar com cyber dentro de prevenção, isso já é mais difícil. Eu falo que é raro de encontrar. Caramba. É. Mas assim, E os mas caras bons tá tudo alocado, mano. ó, então eu já vou falar pra ti aí, ó, pro Alfredo, a Amanda, Padovan, uma oportunidade, cara, vocês têm que, acho que todo assunto, por isso eu te perguntei essa questão da formação, recomendar, e cara, se vocês têm que criar um programa de Sim. formação, ou uma comunidade para poder realmente divulgar mais esse assunto, porque, cara, realmente parece um negócio que faz total sentido, né? É. E tirar, e tudo que, a parte tecnológica, né? Acho que Cyber está ganhando esse papel. Ano passado, né? Acho que ano passado ou retrasado, a gente fez um episódio com o Daniel, lá de BH, que era da. Ele tá agora na Shield, mas ele era da Drogaria Araújo. E era muito interessante porque ele comentou, ele veio de uma consultoria. Então, assim, então ele não era um. Por isso eu até te perguntei, pô, você veio de tecnologia? Porque ele nem veio de tecnologia, ele veio mais assim na área mais de business mesmo, mais de auditoria, Sim. auditor mesmo. Conheço um grande CISO de uma empresa de logística lá de BH também, que o cara, ele veio de consultoria, de Accenture e tudo mais, mas porque ele conseguiu trazer esse expertise de prevenção à fraude, questão analítica para cyber, que eu acho que é Sim. onde o pessoal fica ali muito achando que ainda quando falou, aquele CPD com Isso. pouca luz, com alguns desktops aqui, com as CPUs, com as torres e só É. isso. O negócio evoluiu demais, né? Evoluiu. E a tendência é evoluir, né? Porque a tecnologia avançando, né? Aí, é uma preocupação que eu trago muito também para dentro de prevenção à fraude, quando eu evoluir mais a tecnologia, principalmente velocidade de internet, né? Hoje a velocidade da internet é incrível, né? Antigamente, quando a gente. É estranho eu falar isso aqui, mas vamos lá. A gente usava internet de escada, você ficava ali esperando. 14.400, Você, West fi- Robotics. você ficava Obrigado, esperando. Silvio Santos. SBT Online. Zoltrix era mais barata. É. Tinha uma nova. Peguei, o primeiro fax modo que eu peguei era 9.600 ainda. Você clicava ali no cachorrinho do IG e tal, Do pra IG. Ô, conectar. IG. Pô. Não. É. Doido pra mãe dormir, pra poder Meu, conectar depois da pô, meia-noite pra gastar um pulso. você ficava ali na página rodando lá e você ficava ansioso ali, pegava o café, dava tempo de fazer o café, passava o café, quando você chegava a página tá carregando no meio, né? É. Você terminava de carregar a página O lá. WhatsApp da época era o Mirk. Era o Mi. Só saudosismo. E aí a gente foi evoluindo, chegou a internet. Hoje se demora muito, você fala, pô, caramba, essa internet, né, tá muito lenta, né? Então a Aham. gente tem essa questão ainda, principalmente quando a gente fala de usabilidade. Pô, coloca o cara pra rodar um. Enquanto eu avalio o risco dele aqui, coloca um negócio rodando lá, eu apresento uma mensagem enquanto eu tô avaliando o risco aqui. Ah, mas ele vai ficar ali 1,5 segundo. Fala, pô, 1,5 segundo eu não carregava nem um ícone Não, antigamente, não, né? nada. É. Então,
Aí com a chegada do 6G, né, que eu não sei nem se a gente chega aqui no Brasil nisso, mas pelo menos a sigla tá chegando. Essa velocidade de internet, ela também é uma dificuldade pra gente de prevenção, porque esse tempo vai diminuir. Eu preciso diminuir esse tempo de resposta, É porque se o né? cara dá um play no Spotify e é instantâneo, se o cara dá um play no Netflix e é instantâneo, Ele quer dar ele um play no quer que banco. a compra É. dele seja aprovada Eu instantâneo. brinco com o pessoal assim, eu falo, galera, a gente tem que montar o canal que é one click, igual a Amazon fez. Entendeu? One click, a gente tem que sair analisando tudo para entregar a informação e a transação do cara tá pronta, né? E é por causa do volume de dados. Então, essa questão de quantidade de dados, ela começa a trazer uma grande dificuldade para a gente do que era antigamente, né? Então, se você não tem essa observabilidade que está antes disso tudo, né? Antes dali do transacional, eu estou observando o cliente no momento que ele abre a aplicação, eu já estou observando, vendo o que está acontecendo, o seu tempo de resposta é menor, né? Então, o É. conceito do Fusion Center ele é super importante para você acelerar esse tempo de resposta também. Uhum. E vocês estão conseguindo levar essa mensagem para o C-level, ou seja, o cara de decisão ali. Como é que vocês estão traduzindo isso? Porque, cara, quando tudo fala Fusion para mim, até brinquei antes ali, né? Soa com muito tech. Sim. Como é que dá para traduzir um C-level, um CFO, um CIO, um CEO de empresa que estiver ouvindo esse episódio aqui? Como é que vocês traduzem isso aí pro, né, para esse, vamos dizer assim, sponsor, esse comprador, digamos assim? Sim. Acho que essa é uma missão difícil hoje para o CISO, né? Ele conseguir traduzir isso para um executivo, por exemplo, né? Até a posição, né? Onde vai ficar esse cara? Hoje a gente vê em algumas organizações que o pessoal tá jogando para dentro de cyber. Pega todo mundo que é de fraude, joga lá dentro de cyber e aí eu tenho um Fusion Aí Center. você pega o cara que é meio de business dentro de uma área Numa técnica, área que deveria ser o muito técnica, contrário. deveria ser o contrário, né? Então você acredita que o movimento ele é muito mais sair do tecnológico barra técnico para o Para negócio. negócio barra Isso. estratégico. Isso aí. Esse é o caminho ideal. Porque a prevenção ela é estratégica, né? Que nem eu falei, tem que estar embaixo de risco, ela faz mais sentido estar embaixo de risco, né? Porque você abre e fecha a torneira conforme o apetite de risco. O apetite de risco pode mudar. Numa empresa menor, pode acordar e falar, hoje eu não quero perder nada. Fecha a torneira toda aí, né? E isso é interessante. O Padovan contou no episódio que ele participou aqui que ele teve reunião, ele falou de uma maneira assim super, super íntima, né? Mas assim, no bom sentido, Uhum. assim, o fulano Beltrano, uma vez uma reunião com eles, mas tal, e aí eu, pô, mas fala quem que Padovan. Ah, era o presidente e vice-presidente da Vivo, né? Assim, tamanha a relevância que a parte de identidade, segurança Sim, tinha, né, para a companhia. Então, acredito que realmente cada vez mais, né, assim, aqui no CyberSecCast a gente tem um foco de segurança, mas, cara, como a gente viu aqui, vai para tudo, vai para IA, vai para observabilidade, vai para platform engineering. Você estava falando aqui de agentes, veio a questão que eu estou vendo agora, um modelo de banco de dados que a forma de usar banco de dados é totalmente diferente hoje em muda dia. bastante. Você não tem mais como garantir. Antigamente a gente pensava, eu posso ter uma estrutura de dados com essa tabela, com esse esquema. Mas eu posso ter um agente ou o escravo digital do beta. Assim, não, esse esquema para mim não serve. Ele vai lá e troca esse esquema. O Sim, que eu faço? Aí nessa troca de esquema ele preserva os dados, ele vai criar uma nova coluna que para ele, para aquele contexto serve, mas se aquele outro cara não serve, como é que. Então, cara, é muita problemática dinâmico, divertida, mas divertido, isso é que a fato, é gente muito divertido. vai ter que, né? Assim, fato ético vai ter que dar conta, vai É. ter que responder esses questionamentos difíceis aí, É. com certeza. O ponto que eu acho que tá bem bacana hoje é que o executivo ele já começa a entender mais, apesar ainda de a gente ter uma dificuldade onde o CISO ele precisa de alguma forma provar. Aí a parte da cibersegurança é mais difícil, mas quando se fala de prevenção é muito simples. Você pega o que você perdeu, né, e fala assim, se eu tivesse isso daqui eu tinha evitado X, né? o, o board vai falar, não, beleza, eu aprovo, né? Da parte de cyber é mais difícil. Você fala assim, eu tenho um AF lá, eu preciso trocar agora para um melhor. Como você prova ali, né, o que você fez? É mais difícil. Da prevenção, ele se torna mais fácil, então, visualmente, financeiramente, você consegue levar melhor ferramental, o que você precisa de estrutura, de pessoas. Por isso que eu acho que o que eu sempre
prego, né? Evangelizo com relação a cibersegurança e prevenção à fraude, principalmente, é a questão de o Fusion Center tá em times de negócio, né? Esse time de negócio, eu acho que ele opera melhor, ele entende melhor o negócio também, né? Ele não tá tão longe do que ele precisa vender de negócio. Pô, eu Uhum. preciso apoiar negócio a fazer negócio. Uhum. Eu preciso habilitar negócio. Então, o time de cibersegurança, ele começa a tomar conta dos canais digitais, né? Ele começa a assumir para ele também o papel de vendedor. E quando você bloqueia uma venda que ela teria condição de acontecer, você tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. E aí, é, esse episódio, eu tô te dando um spoiler do episódio que a gente gravou, que ainda não foi pro ar, mas vai antes do teu, mas já aproveitando, porque acho que tem algumas keywords aqui nessa temporada que a gente vai usar. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi aqui com o Padovan é assim, ó, que ele assim, ó, vou ensinar isso para todo mundo. Cara, pergunta, quando tiver difícil, questão de posicionamento de cyber, de identidade, segurança e tudo mais, quanto que custa um minuto parado dessa empresa? Sim. Quanto que custa? Ele contou um caso ali de caminhões de uma grande, né, fábrica de laticínios, vamos dizer qual que é aí, que ficou parado, não sei quantos caminhões por causa da questão de autenticação e tudo mais. Tipo, questão de produtos estragando e tudo mais, quanto isso custa, né? Sim. Então, é como você falou, então um negócio, quando você tangibiliza muitas vezes para o financeiro, você consegue ser mais palatável. No Sim. seu caso de prevenção, você tem que garantir que o que foi aprovado tenha entrega, tenha consistência, e garantir que você, pô, não deixou aquele cliente que deveria ser um bom pagador, um bom produto, e de repente passou um cara que não deveria. Sim. Então isso é bem, bem complicado, né? A gente consegue ter essa visão e aí é onde a gente consegue direcionar melhor o negócio também com a análise de risco, né? Então, quando você está dentro de prevenção, é claro, né? Quando a gente fala de indústria, eu acho que o sobressai muito a questão do cibersegurança, né? Porque aí Uhum, você está falando de máquina, você está falando de enhancer que pode parar toda uma uhum, operação. Quando você está falando de e-commerce, banco, né? Vendas online, a prevenção à fraude é o core, uhum, né? Ainda estamos nascendo como core, né? uhum, Mas muitos executivos já entenderam, cara, o meu core hoje, minha empresa, ele depende do internet bank, então meu core é prevenção à fraude, uhum, né? E aí você começa a trazer esse jogo para dentro de prevenção à fraude, você começa a ter uma visão melhor daquilo que você está perdendo, né? uhum, E do impacto de marca que você está tendo. uhum. Porque muitas vezes você fala assim, não estou perdendo muito, mas o tanto de cliente que você está impactando, você está, na verdade, querendo ou não, né? Hoje ainda a venda é boca a boca. Ah, Sim. putz, eu abri a conta no Banco X lá, pô, a experiência não foi muito legal. Aí o outro já fica meio assim, então acho que eu nem vou Então nem abrir vou lá. tentar. Então o marketing ainda não E o tinha sido. contrário, É pô, verdadeiro. super É fácil, então eu verdadeiro. quero. É. Não, Pô, legal. lá foi, abri rapidinho, a conta sensacional, nunca tive problema. Eu pensei, então eu vou abrir lá também, eu vou ficar nesse banco aí, porque é um banco que não, né? Eu me sinto seguro, eu acho que isso é um ponto muito importante, se sentir É, seguro. exatamente, né? Teve uma vez que eu ouvi de um professor falar que existe acho que era o market share e o mind share, ou seja, cara, como é que você tá na cabeça das pessoas, positivo, né, Isso. ou negativo. Leandro, cara, uma última pergunta antes da gente caminhar aqui para o final. A gente está aqui nessa temporada também tentando abordar o pessoal né, decisores e tudo mais, mas, cara, você falando aí, veio um insight que pode ser interessante aqui. Uma pessoa que está entrando na área e quer ir para essa área quer ser um novo Leandro Ludwig aí, né, né, nessa indústria e tudo mais. Qual seria a rota, qual seria a trilha que você recomendaria essa pessoa de vir estudando? Sei lá, questão de graduação hoje em dia, eu sou a favor de graduação Uhum. ainda, né? Tem gente que não é, mas eu sou. Mas assim, é pessoal. Mas assim, o que você recomendaria de curso para atuar aí, né? Porque eu vejo que isso aí é um time, não vou dizer nem que é do presente já, Sim, mas vai ficar com o futuro, vai cada vez mais ser mais relevante. Então, o que você sim. recomendaria? Cara, o que eu recomendo hoje, né, eu acabo pegando algumas pessoas para fazer, né, para ajudar ali quero uma direção, quero ir para a área X, eu acabo ajudando uma galerinha que me procura, né? Uhum, O que eu recomendo muito hoje é a base. uhum. Na base de redes. Hoje você pega profissional de segurança que o cara não sabe Isso é a a camada base 4, básica camada de rede, 7. não Uhum, sabe quais são as camadas que uhum, existem.
Ele não sabe como funciona uma arquitetura de segurança, né? Então, não, nem de segurança, arquitetura de TI, né? O que que é um firewall, o que que é um... eu vou colocar antigamente aqui no IDX, PS, agora a gente tem que estar em cloud, né? Essas coisas Aham. acabam morrendo, mas são conceitos que ele precisa carregar, Uhum. né? Então, a base muito forte, ela ajuda, porque você não tem um direcionamento do que... O que estudar para a segurança? A Uhum. segurança, ela é muito ampla e envolve muitos componentes, Sim. né? E depende muito do que você vai escolher. Né? Tem gente que gosta de ler, por exemplo, pode ir para uma área de escrever normativo, Sim. né? Aham. E tá dentro da área de segurança, Sim. né? Esse normativo. Então, a galera que quer ir mais pro técnico, hoje eu vejo muito assim, quero ser o pentester, vou fazer lá hacking, vou estudar e vou Aham. fazer. Aí quando ele entra para dentro do treinamento, aí que ele vai estudar lá o básico de rede, ele não sabe, comando básico também não sabe, então o básico é o principal, né? Eu Uhum. acho que é trazer essa formação básica, né? Procurar estudar redes, né? Procurar Uhum. saber sobre os componentes que tem, Uhum. comandos básicos, sistemas operacionais, como o sistema operacional funciona. Né? Uhum. Apesar de falar assim, pô, é um curso básico lá de Windows. É, cara, um curso básico de Windows que pode te ajudar muito a a entender a parte de cibersegurança, né? Uhum. A questão dos logs, como esses logs são criados dentro do Windows, como que os logs são disponíveis dentro de um Linux, né? Como que Uhum. você utiliza esse Questão de terminal, storage, cara, como eu vejo o pessoal não mancha de storage. storage, Aham. né? Como que conecta, como que configura esse cara, o que que é um servidor, Uhum. né? Às vezes o cara não sabe nem o que é um servidor, ele imagina na cabeça dele um servidor e quando ele vai ver é uma máquina que tá do lado dele, fala, não, pô, esse cara aí que é o seu servidor, né? Porque na verdade é uma máquina, Sim. né? Uhum. Do quanto você quer processar para o Atender a tamanho demanda. dele, Uhum. Uhum. né? Para a arquitetura dele. Então essa parte da formação básica, ela se perdeu Uhum. porque o cara sai da faculdade e já quer. Eu gosto, eu dou aula hoje, então a formação acadêmica para mim ela é super importante, Sim. Uhum. né? E ela tem muito valor. O pessoal coloca muito valor em certificação, eu gosto muito de certificação, tem algumas certificações, mas o valor do estudo, né, dentro de uma pós-graduação, de uma faculdade, acho que ela traz um valor maior, Sim. né? Uhum. Ela agrega um valor maior porque você tá num estudo mais amplo. E depois você usa a certificação para você pegar ali os detalhes e eh, se especializar mesmo, Uhum. né, em um tema. E um ponto importante para quem quer entrar na área é escolha o seu tema, porque é Uhum. muito grande, É muito grande, que cyber, eu acho que muito é grande. quase. É muito. Hum. Eu tava falando aqui nos episódios também, se eu pegar a disciplina de IAM, são É várias, cara. vários. Então, Você- dentro do IAM, o que que você, qual profissional você quer ser e se especialize a isso, Uhum. né? Dentro de prevenção à fraude também tem vários temas. Você pode ser um profissional que é voltado à criação de modelo, né? Analítico, Uhum. né? Ou de cibersegurança, que Uhum. é o modelo que nasce hoje. O cara voltado à cibersegurança com conhecimento de prevenção à fraude. Você tem CTI, que é a parte de Threat Intelligence, Uhum. né? Você tem o próprio Red Team, Uhum. né, que é a questão de análise, e aí você tem diferença entre o cara que faz pen teste para prevenção à fraude, é uma coisa totalmente diferente. Aham. Ele tem uma visão diferente, ele tem um não conhecimento não em ferramental não, mas a visão dele, Uhum. né, sobre o ataque ele é diferente, porque ele está muito voltado à engenharia social, Uhum. né? É diferente do cara que é pen teste de uma infraestrutura, por exemplo, né, de um SOC tradicional, Entendi. né? O conhecimento dele, apesar das ferramentas serem a mesma, você pode até olhar, eu tinha lá o time, né, que fazia a parte de pen test. Você pode até olhar os relatórios dos dois times no mesmo lugar. Você vai ver que a visão do cara que tá de prevenção à fraude a cabeça dele tá em outro. Que o Como que o perfil. fraudador faria aqui? E ele Aham. começa a testar coisas. Por quê? Porque ele tá inserido ali, né? Ele já viu algumas O fraudes contexto acontecer. muda, né? O cara fez uma fraude usando isso daqui. Cara, se eu fizer isso daqui, será que eu bypasso isso daqui? Uhum. Enquanto o cara de pentest ele tá rodando. Então, assim, você quer ser pentest em qual, né, desse? Quer da parte de cibersegurança ou da parte de prevenção à fraude? Né? Porque você Entendi. vai estudar diferente, você vai ter que procurar caminhos diferentes. Não, legal, legal. Pô, Leandro, cara, estamos chegando aqui ao final, cara. Então, assim, obrigado pela tua participação. Assim, pra mim, tá aqui com vocês, eu sou o endpoint, né? E eu aprendo pra caramba. Cara, deixa as considerações finais aí pra nossa na audiência, né? E assim, fiquei sabendo hoje, né? A questão aí também, numa participação sua aí Né? no evento bacana que vai Fiquei acontecer. sabendo Ficou também, sabendo hoje, fiquei né? sabendo hoje. Era surpresa, né? Era A gente surpresa.
revelou aqui o segredo. Então Fiquei fala aí pra sabendo, nossa né? galera Eu aí. espero todo mundo lá também, né? Lá no CyberSec Fest, Isso. com a gente lá no painel que eu vou descobrir qual que é esse. Vai ser um evento aqui em Mas São Paulo, né? aqui de São Paulo. Eu tive no evento em BH, Em do ano BH. passado. Foi muito legal, então a galera, né, quem puder estar lá com a gente em São Paulo aqui, que tá pertinho, tá do lado. Não, vai ser Vai aqui vai ser em casa, então tá todo mundo, né, mais convidado. Vamos estar lá com certeza. É Pô, isso aí. Leandro, cara, muito obrigado, viu, Eu cara? que Valeu agradeço. mesmo, viu? Valeu, obrigadão. Pessoal, ficamos por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Forte abraço e até lá.